Fala galera da 3000, aqui é o professor Eduardo Barreto e dando continuidade às nossas aulas sobre genética, nessa aula vai ser um complemento do capítulo 1 da Biologia 4 para a gente falar sobre as heranças não mendelianas, que são aquelas heranças que não seguem o padrão básico visto lá na aula sobre a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. A primeira delas, moçada, é a herança sem dominância, ou também chamada de herança intermediária. Qual é a principal diferença aqui, moçada? Acontece que nesse caso aqui, o heterozigoto, aquele cara que vai ser azão, azinho, não vai ter a característica do dominante e nem tampouco a característica do recessivo. Haverá uma interação entre esses dois alelos e ele vai nascer com uma característica intermediária entre um e outro. Isso foi descoberto graças a um cientista estudando a Mirabilis jalapa, também conhecido como flor de maravilha, planta maravilha, e ele viu o seguinte: ele viu que ao cruzar uma planta vermelha com uma planta branca, essas duas variedades já existem na natureza dessa plantinha, a planta maravilha. Na teoria dele, ele era um admirador do Mendel, na teoria dele era para nascer vermelho ou branco, dependendo de qual fosse a característica dominante. Então, na mente dele é o seguinte: vou cruzar essas duas aqui que são de linhagem puras, a flor, a cor que sair daqui, eu vou chamar de dominante, e a que não sair daqui eu vou chamar de recessiva, assim como foi o caso lá de Mendel. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele obteve flor rosa. A sua F1 foi de 100% de plantas rosas. A gente vai chamar isso de herança intermediária. Nesse caso aqui, o heterozigoto vai apresentar um fenótipo, ou seja, uma aparência intermediária entre as características dos pais. Tudo bem até aí? Uma outra herança também, que não segue muito bem o padrão mendeliano, é a codominância. Na codominância, moçada, também não vai haver um alelo dominante. Não há. E aí, como assim, professor? Vai se misturar, então, as características e nascer mais ou menos, um mediano? Não. Na codominância, moçada, as duas características representadas por esses alelos serão expressas juntas, ao mesmo tempo, sem se misturar. Vai ser mais ou menos assim, como esse caso aqui dos cavalos. Eu tenho um cavalo branco e um cavalo preto, certo? Aqui eu simbolizei por letras quaisquer, porque são dois alelos diferentes. Eu botei alelo A e o alelo B. O alelo A representa a pelagem preta e o alelo B representa a pelagem branca. Olha só que interessante, quando eu cruzei esses dois, nasceu um indivíduo heterozigoto e esse indivíduo heterozigoto apresentou as duas características juntas sem se misturar. É o que a gente chama de malhado, né? Quando ele nasce com essas manchas pretas e brancas. Tudo bem até aí, moçada? E olha que interessante, ao cruzar esse cavalo malhado, eu vou obter a seguinte proporção. Eu vou obter um cavalinho preto, um cavalinho preto, dois cavalinhos malhados e um cavalinho branco. Legal, né, pessoal? Em nós, o nosso sistema sanguíneo, o sistema ABO, ele também é um caso de codominância. E o sistema ABO, a gente vai ter uma aulinha especial para elas, porque o sistema ABO é muito pesado em provas de Enem, tá? Genes letais. Isso daqui é interessante, moçada. Infelizmente, existem alguns genes que, quando são expressos em homozigose, carregam consigo uma anomalia tão grande, tão forte, que acaba matando o indivíduozinho. Na maioria das vezes, esse indivíduo ele vai ser abortado ainda em seus estágios iniciais de desenvolvimento, como é o caso dos ratinhos. Nos ratinhos, a cor da pelagem é determinada por um alelo, esse alelo é letal em homozigose, e aí acontece o seguinte: quando o indivíduo é azão, acaba provocando a morte do embrião ainda lá na formaçãozinha do ratinho lá dentro da mãezinha. E para nascer ratos amarelos, apenas o heterozigoto. Você nunca vai ver um rato amarelado azão, porque eles morrem antes disso. Em humanos também temos esses alelos letais. E um exemplo bem tranquilo para a gente entender é a acondroplasia. A acondroplasia, moçada, ela acontece em humanos. Ela é a principal forma de nanismo que a gente conhece
na nossa espécie, e funciona da seguinte forma. Se um indivíduo, na hora lá da fecundação, tiver 2 alelos azão, molecada, ele acaba morrendo ainda no feto da mãe. A mãe acaba abortando essa criança. No caso de um anão por acondroplasia, ele sempre vai ser heterozigoto. E olha que bacana, moçada. Se eu pego 2 indivíduos anãos com acondroplasia e faço o cruzamento entre eles, os 2 são heterozigotos, e ao cruzar eu vou ter uma proporção, uma chancezinha de nascer um indivíduo normal. É super possível pai e mãe anão com acondroplasia ter um filho de estatura normal, de ter uma estatura mediana, sei lá, pode não ser muito alto, mas vai ser considerado normal. E olha que interessante, nesses casos aqui, a probabilidade é um pouquinho alterada, porque antigamente era sempre 4 possibilidades, né? Era sempre 1/4, 2/4, 3/4 e por aí vai. Só que aqui, como uma das possibilidades está morrendo, não vai ter mais aquela proporçãozinha de 3/1. De 3 com características dominantes para 1 com característica recessiva. Isso não vai ser possível, porque uma dessas possibilidades do dominante está morrendo. Então não vai ser possível. O que eu vou ter é sempre uma proporção de 2/1. Tudo bem? Fiquem atentos a isso aí, porque é a maior pegadinha na hora lá da prova, tá? E alelos múltiplos. Bom, os alelos múltiplos, moçada, é o seguinte. Até agora a gente sempre trabalhou com genes que tenham apenas 2 alelos. Ou é preto ou branco, ou é vermelho branco, ou é amarelo verde, enfim. Só que na natureza não é bem assim que acontece. Graças às mutações, novos alelos ficam surgindo direto, sendo impostos à prova à seleção natural, e os que forem mais aptos vão acabar ficando. Acontece que eu vou chamar de polialelia quando vários alelos estarão adaptados, estarão presentes, serão encontrados na natureza. Por exemplo, a cor dos olhos é uma polialelia. Eu tenho olhos verdes, pretos, azuis, enfim. Eu tenho vários alelos para esse gene cor de olho, tipo igual cor de cabelo. Também eu tenho vários genes. Formato de cabelo, eu tenho vários alelos para esse mesmo gene, formatinho de cabelo, tá? E isso vai envolver polialelia. Normalmente, quando se fala de polialelia, moçada, a gente acaba usando o exemplinho do coelho. O coelho. Acontece o seguinte, moçada, toda vez que rolar polialelia, a gente tem que ter em mente que haverá uma escala de dominância. Haverá um alelo que será o mais dominante, é aquele que vai dominar sobre todos os outros, certo? Aquele dominante master. E no caso dos coelhos, a pelagem selvagem, o gene que condiciona a pelagem selvagem vai ser o mais evoluído. Mais evoluído não, será o mais dominante. O mais dominante. Isso quer dizer que se eu tiver um alelo Czão para selvagem, eu já sou selvagem, independentemente do meu outro alelo. Após a pelagem selvagem, o mais dominante vai ser o chinchila. E olha que interessante, para eu ser considerado chinchila, eu tenho que ter um Czão CH, representando o gene chinchila, e o meu outro alelo tanto faz, desde que esse meu outro alelo não seja o selvagem, não seja o gene que está acima, certo? Porque se eu fosse Czão CH, representando o gene chinchila, e meu outro alelo fosse Czão selvagem, cara, o selvagem ele vai dominar sobre o chinchila e eu nasceria chinchila. Eu não, o coelho, né? E assim vai, moçada. O mais recessivo, né, o que não domina sobre ninguém, vai ser chamado recessivo. Nesse caso aqui é o coelho albino. O coelho albino é o branquinho de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Exatamente, ele não é branco, ele é albino, tá, moçada? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo interessante de um cruzamento qualquer, para a gente ficar atento, porque são mais possibilidades no caso de um cruzamento. Nesse caso aqui eu peguei um coelho chinchila, certo? Com o genótipo da seguinte forma: Czão CH, alelo chinchila, e o outro alelo dele, Czinho, ou seja, albino. Cruzando com um indivíduo com uma coelhinha
Czão selvagem e C himalaio. Bom, legal. Esse outro coelhinho aqui, ó, ele vai ser selvagem. Esse daqui vai ser chinchila. Olhando a olho nu, um vai ser chinchila, o outro vai ser selvagem. Quando eu faço esse cruzamentozinho aqui, o nosso joguinho da velha, eu vou ter o seguinte. Esse indivíduozinho aqui ele pode produzir espermatozoide contendo o alelo chinchila ou o alelo albino, certo? Já o outro vai apresentar o alelo selvagem ou o himalaio. Tudo bem até aí? Cruzando aqui eu vou obter o seguinte. Eu vou ter um indivíduo Czão himalaio, perdão, Czão chinchila com selvagem chinchila, ganha selvagem. Selvagem com o albino, ganha selvagem. Chinchila com o himalaio. Bom, eu vou aqui, ó, na minha escala de dominância, vejo, chinchila ganha do himalaio. Então, esse carinha aqui, peraí, foi. Esse carinha aqui, ele vai ser chinchila. E o de baixo, gene himalaio com o albino, vai nascer himalaio. Então, perceba que desse cruzamento aqui, eu vou ter as proporções de metade sendo selvagem, 2/4, 1/4 sendo chinchila e 1/4 sendo himalaio. Lembre-se que em genética, moçada, eu posso perguntar tanto em porcentagem quanto em fração, certo? Ou ainda posso perguntar em números decimais. Cara, quem vai demandar isso daí é o exercício, tá? Temos que ficar atentos. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido. Façam lá os exercícios sobre genética do capítulo 1 da Biologia 4. Um beijo. Estou verificando vocês lá no Portal SAIS. Galera, eu estou avaliando vocês. Façam os exercícios, não se esqueçam. Um beijão, estou morrendo de saudade. Valeu!